Olá, seja bem-vindo à nossa Escola da Nave Online, é o nosso curso Quem é Deus? Bom, inicialmente eu acho que vale a pena explicarmos um pouquinho de qual é o objetivo do nosso curso, porque já o nome é bem instigante, né? Quem é Deus? O nosso objetivo aqui é tentar estudar, as Escrituras para extrair dela o caráter e a natureza de Deus, para entender, um pouco mais da divindade qual nós adoramos. Divindade é essa revelada pelas Escrituras. A gente percebe em muitos momentos uma dificuldade da maioria das pessoas de entender como Deus interage com a sua criação. Por exemplo, quando falamos dos atributos de Deus, a gente percebe uma dificuldade de pensar amor e justiça trabalhando juntos, pensar bondade e ira funcionando ao mesmo tempo, da mesma forma. Como pensar soberania de Deus e vontade de Deus diante, por exemplo, de grandes desastres da humanidade ou desastres da natureza. Portanto, o que nós queremos fazer aqui nesse curso é, ao estudarmos todos esses conceitos, poder entender melhor como todos esses atributos de Deus funcionam e como esses atributos vão interagir com a natureza e com a criação, no caso, em especial, com a sua criação principal, que é o homem. Diante disso, nós estabelecemos então esse título, que é um título bem instigante. A ideia realmente é extrair das Escrituras a natureza e o caráter de Deus. Bom, nós vamos fazer isso através de 8 aulas. Eu quero dar uma passada inicialmente por essas aulas para você já montarem um cronograma de aulas na sua cabeça. Nós vamos começar hoje falando da existência de Deus, cujo objetivo central vai ser comprovar a existência da divindade. Nós vamos falar depois dos atributos de Deus, tanto aqueles que são mais compartilhados, quanto aqueles que são menos compartilhados com o homem, com a obra-prima da sua criação. Nós vamos falar também um pouco sobre a Trindade, um assunto que é muito importante dentro da nossa teologia, dentro do entendimento bíblico de quem é Deus, mas que é pouco explorado e muitas pessoas têm muita dificuldade de entender o conceito da Trindade, do Deus que é 3 pessoas, mas é apenas um Deus. Vamos passar também para estudar um pouco do Filho, dentro da divindade, o papel de Jesus e do Filho dentro dessa dança trinitária, Pai, Filho e Espírito Santo. Então vamos falar um pouco sobre como Deus, na pessoa de Jesus Cristo, pode ser plenamente homem e plenamente Deus. E por fim, nós vamos falar da pessoa do Espírito Santo, como ele interage com a criação, e no final vamos falar da criação de Deus. Ou seja, muitos assuntos, muita coisa boa. Eu espero realmente que você aproveite este curso. Eu espero que ele sirva de edificação para a sua vida. Eu estarei à disposição para tirar eventuais dúvidas que surgirem durante o curso. Você pode me mandar perguntas que eu estarei à disposição para dirimir quaisquer dúvidas, se assim a gente conseguir. Dito isso, acho que a gente pode começar com a aula de hoje. E a aula de hoje ela vai falar da existência de Deus. Basicamente, nós vamos tentar responder a pergunta: como sabemos que Deus existe? Para responder essa pergunta, nós vamos dividir a resposta em 2 partes. Essas 2 partes juntas compõem a resposta para essa pergunta, que é uma pergunta instigante. Como sabemos que Deus existe? Nós adoramos a Deus, nós lemos a história de Deus nas Escrituras, nós servimos a Deus e cremos que Deus existe, mas como ter efetivamente certeza que Deus existe de forma racional? E mais, é possível, de forma racional, saber que Deus existe? Muitas pessoas vão dizer que não, mas nós vamos mostrar que é possível sim aplicar a razão para mostrar que Deus existe. Para fazermos isso, nós vamos dividir então esta resposta em 2 partes que vão juntas produzir a resposta para essa pergunta: como sabemos que Deus existe? A primeira parte dessa resposta vai ser mostrar que todas as pessoas têm uma intuição íntima de Deus. E nós vamos mostrar que todo ser humano, em qualquer lugar do mundo, tem
um vazio, tem um buraco que é exatamente o tamanho de Deus. E nós vamos, nesse segundo momento, aí gastar um pouco mais de energia para mostrar as provas encontradas tanto nas escrituras como na natureza ou na criação. Talvez o termo melhor nem seja natureza, mas seja realmente criação. Ou seja, vamos pegar as provas que estão nas escrituras e também na criação para provar que Deus existe. O nosso objetivo nesta aula específica é ajudar a superar possíveis objeções dos descrentes com relação a Deus. É muito comum em conversas de amigos, em rodas de amigos, seja no trabalho, na faculdade ou em qualquer outro lugar, é muito comum nós nos depararmos com pessoas que elas simplesmente não sabem que Deus existe ou simplesmente ignoram o fato de que as provas que são contundentes não são fidedignas. E aí eles nos questionam, mas como você sabe que Deus existe? O nosso objetivo vai ser edificar e equipar os crentes para responder a estas objeções, né? Evidências muito claras para que você possa responder a essas objeções, evidências intelectuais de que você possa assim responder essas objeções. O segundo objetivo nesta aula, ao respondermos essa pergunta, é exatamente dar subsídio, equipar os crentes, equipar você como cristão, para que você tenha uma fé mais madura, uma fé mais racional, que você não dependa, por exemplo, somente da fé. Ela é importante. Então, por exemplo, quando alguém fala assim, como você prova que Deus existe? Normalmente, qual é a nossa resposta? Sei porque sei, porque sei. Porque sei, não sei, só sei que sei. Isso é fé. Essa é uma boa resposta. Porém, essa resposta pode ser ignorada por aqueles que não têm fé. Então, o que nós queremos é te dar subsídio intelectual para responder isso e mais, também ajudar a sua fé, para que essa fé seja também intelectualizada, né? Isso não é ruim, né? A razão e a inteligência não pode ser simplesmente ignorada. Ela deve ser humilhada, mas jamais ignorada. Então, o que nós queremos fazer é isso. Primeiro, subsídio para que você possa responder as objeções. Segundo, subsídios para melhorar a sua fé e mais, para transformar a sua fé não só numa fé irracional, mas uma fé racional, uma fé que é baseada em evidências muito claras. Bom, dito isso, nós podemos partir então para o primeiro ponto, que é a íntima intuição de Deus. Todas as pessoas têm uma íntima intuição de Deus. O que nós queremos mostrar aqui? Que todas as pessoas em qualquer lugar do mundo têm uma profunda intuição íntima de que Deus existe, de que são criaturas de Deus e de que Ele é o seu Criador. O que nós defendemos nesse primeiro momento é exatamente algo que a observação nos ajuda a compreender. Se você for numa tribo indígena, né, sei lá, no seio da Amazônia, né, uma tribo pouco explorada, talvez que nunca tenha tido acesso a homens, né, ou à humanidade de forma geral, a civilização, melhor assim, o que você vai encontrar nessa tribo no meio da Amazônia, de qualquer lugar, da África ou da Ásia, enfim. O que você vai encontrar? Dois personagens certamente você vai encontrar. Os nomes podem variar, mas você sempre vai encontrar um cacique, que é o representante do Estado, e você vai encontrar o pajé. Às vezes, esses dois personagens, eles se equiparam, pajé e cacique. Porém, eles mesmos fazem distinção entre o Estado ou o governo e a divindade, a parte espiritual. Qual é o ponto aqui? O ponto é que, mesmo esses índios no meio de uma mata fechada, que não tem qualquer acesso à civilização, eles têm algum tipo de adoração, algum tipo de Deus. Em alguns casos é o Deus Sol, ou a Deus Lua, ou os dois, a natureza, enfim, eles têm algum tipo de divindade. Isso é facilmente comprovado. Mas não é só isso. O que nós percebemos em todo mundo, em toda civilização, que as divindades podem variar, mas todo mundo tem algum tipo de espiritualidade, algum tipo de religião, seja ele qual for. Qualquer lugar do mundo hoje, se tem uma coisa
que coloca os seres humanos em comum, além da racionalidade, somos indivíduos racionais, mas também é a questão espiritual, ou seja, todos nós adoramos algum tipo de divindade, mesmo aquelas pessoas que se dizem ateias. Por quê? O ateu, de alguma forma, ele adora uma divindade. No caso dele, a não divindade, que de certa forma, é também uma forma de adoração a algum tipo de divindade. Qual é o ponto aqui? O ponto que nós queremos estabelecer é que simples observação vai provar que as pessoas do mundo, elas têm algum tipo de divindade, elas adoram algum tipo de divindade. Isso é facilmente comprovado pela simples observação. Mas as escrituras também vão mostrar isso. Eu quero ler alguns textos com vocês que estão em Romanos, no capítulo 1. Romanos capítulo 1 talvez seja o nosso capítulo mestre nesse caso. É o capítulo mais interessante que vai nos dar melhores subsídios para esse argumento que nós estamos aqui tentando implantar, ok? Basicamente, eu vou ler com vocês esses 3 versículos de Romanos, mas depois eu gostaria que você estudasse também esses salmos que estão aqui, porque eles ajudam na nossa reflexão. Mas, falando de Romanos, o primeiro texto que eu quero ler aqui é Romanos capítulo 1, versículo de número 21. Preste atenção nesse texto. O que ele diz? Porquanto, tendo conhecimento de Deus. Olha só. Paulo está partindo do pressuposto de que aqueles indivíduos têm um conhecimento de Deus. Se você ler todo o capítulo 1 de Romanos, ele está se referindo a toda a humanidade. Romanos capítulo 1 dentro da organização do livro de Romanos, né, Romanos 1, 2 e 3, Paulo quer mostrar que as pessoas estão perdidas em seus pecados. Para você ter uma ideia, Paulo encerra essa seção 1, 2 e 3 de Romanos com um texto famoso. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos quem? Todos que ele vai falar do capítulo 1, 2 e 3. E quem são esses? Primeiro, ele vai falar de toda a humanidade, que é no capítulo 1, esse capítulo que nós lemos. Depois, no capítulo 2, ele vai falar dos incrédulos. E no capítulo 3... ele vai falar dos gentios e no capítulo 3 ele vai falar dos judeus, mostrando que toda a humanidade está envolvida com a doença, com o vírus chamado pecado. O raciocínio de Paulo, então, conhecem a Deus, mas não o glorificam como Deus. Versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus. Paulo não diz que eles não conhecem. Paulo diz, eles conhecem, mas não o glorificam como Deus. É o que eu acabei de falar. Você vai ter tribos indígenas que vão adorar o Deus Sol. Eles conhecem a divindade, mas não conhecem como Deus trino que nós conhecemos. Outro texto é Romanos 1, 25. Olha só o que Romanos 1, 25 diz. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Preste atenção. Eles mudaram a verdade de Deus em mentira, ou seja, eles rejeitaram por conta própria, e aí daqui a pouco nós vamos falar o que causou essa rejeição, né? Obviamente por conta própria, mas houve um fator motivador, mas o ponto eles por conta própria rejeitaram a existência de Deus. Eles por vontade própria, por interesse próprio, rejeitaram que Deus existe. Mas, como nós lemos no versículo 21, tendo conhecimento de Deus, rejeitaram a existência de Deus. Resolveram rejeitar essa existência, mas não significa que não tem esse conhecimento da existência de Deus. O outro versículo aí talvez seja a chave para entender todo esse capítulo e todo esse raciocínio que estamos estabelecendo. É o versículo 19. Olha o que diz o versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Irmãos, aqui o negócio fica muito claro. Olha o que o apóstolo Paulo está argumentando. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, ou seja, a totalidade do conhecimento de Deus é manifesto entre eles. Aí continua. Porque Deus lhes manifestou, porque Deus mostrou-se
deu provas da sua existência. Mesmo Deus dando prova da sua existência, eles não glorificaram a Deus e rejeitaram a existência de Deus. Essa é a continuidade aí dos 3 versículos. Então, juntando esses 3 versículos aí de Romanos capítulo 1, além de todo o capítulo 1 de Romanos, e esses salmos também que a gente está lendo, nós podemos dizer que eles têm conhecimento de Deus, porém, por vontade própria, eles rejeitaram esse conhecimento. Eles, por força própria, rejeitaram esse conhecimento. Agora, esses versículos também indicam outra coisa. Eles indicam que o pecado leva as pessoas a pensar irracionalmente e a negar a existência de Deus. Mais uma vez, nós apelamos para o contexto aqui de Romanos 1. O que Paulo está falando é o seguinte: lembre que toda a construção de Romanos 1, 2 e 3 é para chegar no ponto de Romanos 3, 23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Paulo começa construindo esse raciocínio dizendo que os seres humanos tiveram algum tipo de conhecimento de Deus, de revelação de Deus, mas rejeitaram essa revelação, não glorificaram a Deus como tal. Agora, o que levou esses indivíduos a rejeitar a existência de Deus, rejeitar esse conhecimento de Deus? O que levou esses indivíduos a rejeitar esse conhecimento de Deus foi exatamente o pecado. Podemos afirmar com certeza que o pecado leva as pessoas a pensar irracionalmente e a negar a existência de Deus. Ou seja, quem diz não há Deus, ele não está pensando de forma racional ou foi iludido. Ou, porque foi iludido, está pensando de forma irracional. Qual é o ponto? O ponto é, se você encontrar qualquer pessoa que nega a existência de Deus, essa pessoa, por conta do pecado que o iludiu, não está sendo racional na sua definição de que Deus não existe. E mais, aquelas pessoas que de forma abrupta ou por vontade própria não glorificam a Deus, eles não glorificam a Deus de acordo com o que é revelado nas Escrituras. Por quê? Porque estão iludidos pelo pecado. É isso que o texto está mostrando e é isso que nós encontramos nas Escrituras. Agora, o versículo 18 de Romanos 1 vai ser a tampa do caixão. Romanos 1,18, olha só o que está escrito em Romanos 1,18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça. O que Paulo está dizendo é que a ira de Deus se manifesta do céu contra homens que detêm a verdade, ou que retêm a verdade. Ou seja, esses homens têm a verdade, mas por vontade própria, iludidos pelo pecado, pensando irracionalmente, eles vão dizer: Deus não existe. O que acontece com essas pessoas? Bom, o versículo 20 de Romanos 1 vai dizer para mim, para você, o que acontece com esses indivíduos que, iludidos pelo pecado, pensando de forma irracional, dizem que Deus não existe. O que vai acontecer com esses homens? Versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Deixa eu parar aqui, eu quero depois finalizar, mas olha só o raciocínio de Paulo. Lembre que o versículo 18 ele vai falar que eles detêm a verdade pela injustiça. O versículo 19 fala: o que se pode conhecer de Deus é manifesto. Como que é manifesto? Versículo 20. Através das coisas criadas, os atributos invisíveis de Deus são apresentados. Por que aquele indivíduo lá no meio de uma tribo indígena, ou aquele ateu que você conhece, ou até mesmo você muitas vezes, nega a existência de Deus? Você faz isso porque você está olhando para a criação, você está olhando e enxergando os atributos invisíveis de Deus, mas você mesmo está escolhendo
não levar em conta estes atributos, não levar em conta essas provas cabais e objetivas que Deus exige. Portanto, o que vai acontecer com esses homens? O versículo 20 vai dizer: tais homens são, por isso, indesculpáveis. Qual é o argumento aqui de Paulo? Isso é importante. Ele está dizendo o seguinte: qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, tem provas efetivas, fidedignas, reais e racionais de que Deus existe. Essas provas estão dentro dele e também ao redor dele na criação. Portanto, quando esses homens escolhem adorar o sol, a lua, eles mesmos, o dinheiro ou qualquer outra divindade, eles fazem por conta própria, porque estão ignorando a racionalidade, estão ignorando as provas e adorando a criatura em vez do Criador. E o que Paulo disse? Que tais homens são, por isso, indesculpáveis. Ou seja, naquele grande dia, quando esses indivíduos chegarem diante de Deus, eles não vão poder dizer que não conheceram a Deus. Eles poderão dizer sim, que iludidos pelo pecado não reconheceram que Deus existe. Ou, iludidos pelo pecado, adoraram a criação em vez do Criador. Mas não poderão dizer que Deus não existe. Por quê? Porque Deus deu provas suficientes da sua existência. Provas essas que a própria criação, a natureza, a racionalidade e ele mesmo estavam mostrando, mas que simplesmente ele resolveu não crer. Bom, nós estamos falando de pessoas que literalmente ignoram a existência de Deus ou adoram a criação em vez do Criador. Mas tem pior. Tem pessoas que Louis Berkhof vai chamar de ateus práticos. Quem são esses ateus práticos? São pessoas que na vida prática não contam com Deus, mas vivem como se Deus não existisse. Quem são esses? São aqueles que, com as provas contundentes da existência de Deus, com as provas racionais de que Deus existe, eles professam fé em Deus, eles professam que Deus existe, eles professam com a sua própria boca e com a sua vida de que a divindade é real. Porém, vivem a sua vida como se Deus não existisse. E isso pode acontecer até mesmo no meio dos chamados crentes, no meio dos protestantes ou evangélicos. Muitos estão nas nossas igrejas, estão com as suas mãos levantadas, são ofertantes, dizimistas, trabalhadores do ministério, oram, cantam louvores, porém, eles vivem a sua vida como se nunca tivesse que prestar contas a Deus. Eles vivem a sua vida sem efetivamente conhecer o que as Escrituras apresentam do Deus vivo. Sendo assim, eles são categorizados como ateus práticos. Por quê? Na boca eles falam que Deus existe, mas na prática de vida eles não vivem de acordo com a existência da divindade, de acordo com o que está na Bíblia. Por exemplo, a divindade, de acordo com o que está na Bíblia, é uma divindade que os seus atributos estão em perfeito equilíbrio. Ou seja, como eu disse no início, ele pode agir com amor e justiça ao mesmo tempo. Ele pode agir com bondade e ira ao mesmo tempo, sem esvaziar um ou outro atributo. Ele pode agir com soberania, mas ainda assim aplicar a sua vontade, que nós não entendemos, mas ele continua sendo soberano. O que eu quero dizer com isso? Que ignorar os atributos de Deus, mesmo os atributos que você menos entende, como justiça, ira ou soberania, não faz com que você crê em Deus. Pelo contrário, ignorar esses atributos vai fazer com que você se transforme em um ateu prático. Você até acredita na divindade, mas não vive de acordo com essa crença. Bom, quando nós falamos dos crentes, na vida de um cristão, o Espírito Santo ele trabalha para imprimir ou para, de certa forma, destacar essa convicção.
Aqueles que são regenerados, que passaram pelo processo do novo nascimento e que estão no processo de conversão, de santificação, esses indivíduos eles vão ter dentro do seu interior, no seu espírito, no seu homem interior, no seu homem imaterial, ele vai ter um testemunho fiel, um testemunho real de que Deus existe. Portanto, o crente verdadeiro, ele sabe que Deus existe. Existe um testemunho, existe uma convicção produzida pelo Espírito Santo de que Deus existe e esse indivíduo vai se beneficiar desta convicção. Esses 3 textos que eu estou colocando aqui, eles dão prova disso que eu acabei de dizer. Eu quero ler com vocês esse primeiro texto, Romanos, capítulo 8, que é talvez o texto mais conhecido e contundente. Aproveitar que eu estou aqui em Romanos. Romanos 8, 15 e 16. Olha só o que esse texto diz. Porquanto não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados. Como ele fala viver outra vez atemorizados? Ele vai se lembrar daquele período aonde você e eu, nós ainda não conhecíamos o Deus verdadeiro, não tínhamos uma experiência de novo nascimento produzida pelo Espírito Santo, por isso vivíamos como aqueles que Paulo fala em Romanos capítulo 1. Conhecemos a Deus, mas de forma inconsequente, vivíamos como se Deus não existisse. Então Paulo fala, vocês não receberam o Espírito para viver assim novamente. Aí ele continua dizendo, mas recebeste o Espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. É interessante que esse Espírito, ele não clama, por exemplo, Deus nos ajude, ou ele não clama, por exemplo, Deus nos salve, ou qualquer outro clamor que você possa pensar aí como crente. O clamor é específico, Abba Pai, ou seja, é um clamor dirigido à divindade, reconhecendo que esta divindade existe. Porque se há um clamor a essa divindade, há um reconhecimento de que essa divindade existe. Mas não é só isso. Veja o 16. O próprio Espírito, aí com letra maiúscula, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É interessante perceber como que a Trindade ela trabalha em conjunto. O Pai é o objeto do clamor, o Espírito é o que gera o clamor e o Filho é o que providencia o caminho do clamor. Ou seja, a divindade em toda a sua completude existencial, trabalhando para que eu e você, como cristãos, não só tenhamos a convicção de que Deus existe, uma íntima intuição da existência da divindade, mas mais, nós temos a clara revelação de quem é essa divindade. Revelação essa que vai nos mostrar o Pai, o Filho e o Espírito, trabalhando para a minha e para a sua redenção. É ou não é maravilhoso, pessoal? Então, nós temos aqui, para encerrar esse nosso primeiro assunto, nós temos aqui a prova inicial, que é uma intuição íntima de Deus, que todo ser humano tem e que no cristão isso é mais exacerbado, é mais evidente. No cristão isso se torna mais claro. Por quê? Porque além das evidências externas, além da evidência interna, nós temos a evidência produzida pelo próprio Deus, pela própria divindade. A própria divindade produz algo além da íntima intuição. Pastor, só com a íntima intuição eu posso conhecer a Deus? Não plenamente. Mas o que a minha íntima intuição me dá já é suficiente para que eu seja, como Paulo disse, indesculpável. Portanto, o que nós estamos querendo mostrar aqui é que, diante de Deus, ninguém poderá dizer que era inocente. Todos somos, de certa forma, culpados de conhecer a divindade. No cristão, a divindade está trabalhando efetivamente para produzir não só a íntima intuição da existência de Deus, mas ainda mais
uma intuição mais forte, mais exacerbada, uma evidência ainda mais efetiva da existência da divindade. Portanto, esse aí é o nosso primeiro ponto, a primeira parte da nossa resposta. Nós acreditamos, sabemos que Deus existe de acordo com a íntima intuição humana da existência de Deus. O segundo ponto que nós vamos entrar agora é as evidências das Escrituras e da natureza. Nós cremos, sabemos que Deus existe porque nós cremos nas evidências que estão nas Escrituras e também na natureza. Como eu disse, talvez o termo melhor aqui não seja nem natureza, seja criação. Mas eu vou fazer coro com o N. Gruden, um grande sistemata que usou o termo natureza. Mas natureza pode ser muito bem dito como criação. Ou seja, esse é o nosso segundo ponto. O que nós queremos dizer aqui? Que nós encontramos evidências muito claras da existência de Deus nas Escrituras, obviamente, mas também na natureza. Vou começar falando das Escrituras. Elas dão provas muito claras da existência de Deus. A própria Bíblia, ou a própria Escritura, vai em todo o seu conteúdo trabalhar com a pressuposição de que Deus existe. Por exemplo, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, já vai começar a mostrar isso. A Bíblia, ela começa a sua narrativa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. É interessante que a Bíblia, ela não começa fazendo uma apresentação de quem Deus é. A Bíblia não começa sistematizando o seu ensino, dizendo, capítulo 1, quem é Deus? Não, ela já começa a sua narrativa dizendo, no princípio criou Deus, ou seja, ela parte do pressuposto de que Deus existe. Mas não é só isso. As Escrituras também contêm muitas evidências sobre a natureza e o caráter de Deus. Quando olhamos para as Escrituras, nós encontramos nela provas contundentes, ao qual nós podemos estudar e encontrar nessas provas tanto a natureza de Deus quanto o seu caráter. Ou seja, nas Escrituras, nós temos evidências de como a divindade existe, como a divindade interage com a obra criada e mais, quais são os atributos, a essência, a natureza da divindade. É claro que nós estamos limitados ao conhecimento que as Escrituras nos dão e à nossa própria capacidade intelectual. Mas, dentro dessas evidências, dentro desses limites estabelecidos, nós podemos sim conhecer a divindade. Bom, a Bíblia então não deixa dúvidas de que Deus existe. Toda ela é baseada no pressuposto de que Deus existe. E ela nunca se preocupou em fazer um trabalho, ou ela nunca se preocupou em ser um tratado anti-ateu. Não, a Bíblia nunca se preocupou com isso, mas ela sempre partiu do pressuposto de que Deus existe. Além disso, nós temos outras provas. Na verdade, eu quero destacar 3. O mundo, o homem e a natureza. Pastor, mas o mundo e a natureza não é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. Eu dividi entre mundo e natureza apenas para ajudar no nosso entendimento. De certa forma, o que eu quero fazer é mostrar o mundo como o universo, o cosmos, o planeta Terra. E a natureza é o funcionamento desse cosmos. Ou seja, o mundo é os planetas criados e a natureza é como esses planetas criados funcionam. Ou, mais especificamente, já que a gente sabe muito pouco sobre os outros planetas, nós vamos tratar basicamente o mundo como o planeta Terra, né? E o que nós conhecemos dos planetas fora extraterra, e também natureza está relacionado ao funcionamento da natureza deste planeta, que efetivamente é o que nós conhecemos.
e um pouquinho do que conhecemos do planeta que nós, né, o outro, não planeta, né, mas o outro corpo celeste que nós conhecemos, que é a Lua, e alguns conhecimentos que a natureza, que a ciência nos dá de planetas como Marte ou o Sol, enfim. Mas o objetivo aqui é falar do planeta Terra e do seu funcionamento, como falamos de natureza. Eu quero começar então com o mundo. O mundo dá farto testemunho da existência de Deus. Permita-me voltar aqui para Romanos capítulo 1, versículo de número 20. Olha só, vamos pensar com mais calma e interpretar com mais calma esse versículo 20 de Romanos 1. Paulo diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que o planeta Terra, ele dá um vasto testemunho de que Deus existe. Como você pode afirmar isso, Pastor Léo? Bom, quando você pega a própria construção do planeta Terra, quando você pega o funcionamento do planeta Terra, quando você pega a especificidade, como o planeta Terra é específico, como ele precisa ter característica muito específica para funcionar. Mas não só isso, ele tem, além de especificidade, ele tem variedade. Ou seja, o mesmo planeta que é extremamente variado, é extremamente específico. Ou seja, eu tenho um planeta que tem na sua construção especificidade e variedade. Isso não pode vir do acaso. Por quê? Porque o acaso poderia até criar, mas com tanta especificidade, com tanta variedade, seria quase impossível. É o mesmo que afirmar que num hipotético capotamento de um caminhão de supermercado, imagine um caminhão cheio de ingredientes de supermercado. Suponhamos que esse caminhão capote e lá dentro desse caminhão tem farinha de trigo, ovo, leite, fermento. Por acaso tem alguns eletrodomésticos, dentre esses eletrodomésticos tem lá um forno de micro-ondas ou um forninho elétrico. E esse caminhão, ao capotar, você abre a capota, né? Você abre ali a parte de transporte dele, o baú dele, essa é a palavra que eu estava buscando aqui. Você abre o baú e você encontra um bolo pronto. Qual é a chance disso acontecer? Você tem todos os ingredientes, mas como o bolo é muito específico, qual a chance disso acontecer? Quase zero, se não for acima de zero. Então, a chance desse planeta com tanta especificidade ter sido criado pelo acaso é quase zero. Agora, quando a gente fala de variedade, imagine que além de você encontrar ali no baú desse caminhão um bolo, você encontre um bolo de chocolate, baunilha, maracujá, laranja, coco, bolo recheado, bolo de aniversário, bolo quadrado, bolo redondo, bolo retangular. Você encontra uma variedade grande de bolos. A chance diminui mais ainda, porque eu fui muito específico e muito variado. Ou seja, eu caminhei a curva do gráfico para mais longe. Ou seja, a chance disso acontecer é ainda mais difícil. Qual é a chance do acaso? Quase zero. Não. Qual é a chance aqui? Muito próximo de zero, talvez acima do zero. Por quê? Porque é muito específico e é muito variado. Então, ao olhar para o planeta Terra, eu só posso afirmar: alguém criou esse planeta, porque ele é muito variado e é muito específico. Além disso, eu posso olhar para o homem. Aí a coisa avança um pouco mais. O homem, ele tem capacidades que são absurdas. Como, por exemplo, vamos pensar na sua capacidade intelectual.
Pensa em quanta produção intelectual o homem é capaz de fazer. Os outros animais têm algum tipo de capacidade intelectual, de raciocínio, um cachorro, um gato, etc. Mas como o homem, nada se compara. O homem é criado à imagem e semelhança da divindade, já dando indícios de que, primeiro, já vimos que não há possibilidade da Terra ter sido criada a partir do nada. Não é possível porque as provas estão aí. Mas quando a gente olha para o homem, a gente vai perceber que quem criou esse mundo é alguém que tem característica muito específica. Quando olhamos para o intelecto do homem, essas características ficam mais evidentes. Além disso, a capacidade criativa do homem. Olha a capacidade criativa do homem nas artes. Olha a capacidade criativa do homem na literatura. Isso tudo mostra o quanto somos específicos e variados. Mas não é só isso. Olha a variedade de raças. Olha a variedade e a especificidade de cada ser humano. Cada um é construído de uma forma. Exceto os gêmeos, que acontece de forma muito rara, nenhum ser humano é igual ao outro e nenhum ser humano que já nasceu ou que vai nascer é igual ao outro. Portanto, ao olhar para o homem, nós temos uma prova cabal do Criador, a prova cabal de alguma divindade, no caso, a divindade das Escrituras, porque é a que afirma que criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Mas ainda temos mais. Olha para a capacidade física do homem. Eu estou aqui falando para vocês, minha boca, meu cérebro, meus olhos, a minha mão. Olha a minha mão. A minha mão é um show de tecnologia. Pensa na tecnologia de fibra ótica envolvida no meu sistema nervoso, capaz de transmitir informações do cérebro para a mão e da mão para o cérebro quase que em tempo real. Em fração milionésima de segundos, essa informação chega, é captada, ela é purificada, ela como é que eu vou dizer? Tem um nome, só que eu esqueci. Eu esqueço de vez em quando alguns termos, e não se assuste com isso. Essa informação é depurada, eu esqueci mesmo o termo, processada. Essa informação é processada e depois de processada essa informação, é então dado um comando, isso em milionésimos de segundo. É ou não é prova de que fomos criados por uma divindade e a divindade que está nas Escrituras. Mas não é só isso. Temos também a natureza. Para provar que a natureza, e aí é o funcionamento tanto do planeta Terra como do homem, deixe-me ler com vocês aqui um texto que está em Atos, no capítulo de número 14, versículo 17. Atos 14, versículo 17. Diz assim o texto bíblico: contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo. Quem que ele está falando? Deus. Deus não deixou ficar sem testemunho. Continua dizendo aqui. Fazendo o bem. Fazendo que tipo de bem? Dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o seu coração de fartura e de alegria. Mas olha aqui. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos chuvas e estações frutíferas. Paulo está falando ali para os seus ouvintes de Listra e ele está falando o seguinte: olha, vocês não ficaram sem testemunho de Deus. E o que ele apela? Ele apela para o funcionamento do planeta Terra e também do funcionamento do homem. O que ele diz no final? Enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Ou seja, a natureza, o funcionamento do mundo e do homem são provas de que Deus existe. Quando você olha para perfeito funcionamento das estações do ano, quando você olha para o funcionamento do plantio, né, da semeadura e da colheita,
Que coisa absurda o que é um agricultor semear uma semente e tempos depois colher dessa semente uma centena, talvez milhares de frutos. Quando você olha para o homem se enchendo de emoções, alegria, fartura, funcionamento do ser humano em todas as suas especificidades e variedades, você só pode chegar a uma conclusão: Deus existe. E é isso que o apóstolo Paulo está apelando e é isso que nós devemos apelar também. Portanto, o que eu quero dizer é que a natureza e as escrituras dão provas muito contundentes da existência de Deus. As escrituras vão partir de um pressuposto: Deus existe. Mas a natureza exemplificada ou demonstrada aqui pelo homem, pelo mundo, pelo homem e a natureza, ou seja, o funcionamento tanto do mundo quanto do homem, são provas muito contundentes de que Deus existe. E só alguém muito chafrundado no pecado não pode reconhecer essas provas que são tão evidentes. Bom, eu quero ler uma citação do Wayne Grudem, que é a pessoa que eu tenho buscado todo o conhecimento para demonstrar para vocês nessa aula. Inclusive indico a Teologia Sistemática do Wayne Grudem, que é, em grande medida, como eu disse, parte desse estudo que nós estamos fazendo. Olha o que o Wayne Grudem disse, e eu achei tão linda essa frase, tão linda essa citação, que eu quis colocar aqui em nossa aula. Vamos ler? Para aqueles que têm olhos para ver e avaliam corretamente as evidências de cada árvore, cada folha da relva, cada estrela do céu e cada elemento qualquer da criação, tudo brada continuamente: Deus me criou, Deus me criou, Deus me criou. Qual é o argumento aqui de Grudem? Quando você olha para a criação e quando você avalia corretamente as evidências de cada árvore, cada folha, cada estrela ou qualquer outro elemento da criação, você só pode chegar a uma conclusão: o que essa criação está bradando? Deus me criou, Deus me criou, Deus me criou. Você não pode chegar a outra conclusão a não ser essa. Por quê? A própria criação está dizendo para você que Deus criou ela. O que o Grudem está argumentando, e faz todo sentido, é que se você olhar para a natureza, é que se você olhar para toda a obra criada, essa obra criada vai estar te dando um recado: Deus me criou. A sua mão, ela está dando um recado para você: Deus criou essa mão, não tem outra explicação. Essa beleza da engenharia, essa beleza tecnológica chamada mão, só pode ter sido criado por Deus. Então, se você analisar a criação com os olhos corretos e com honestidade, você só pode chegar a uma conclusão: a conclusão que a própria natureza está bradando: Deus me criou. Mas ele não para aí. Ele diz o seguinte: se nosso coração e nossa mente não estiverem por demais ofuscados pelo pecado, e aqui ele coloca um argumento importante: existe uma chance de eu não conseguir enxergar isso bem, é quando eu estou iludido pelo pecado. Mas ele diz: se o meu coração e minha mente não estiverem muito ofuscados pelo pecado, ele vai continuar dizendo: ser-nos-á impossível olhar atentamente para uma folha de qualquer árvore e dizer: ninguém criou isso, simplesmente aconteceu. Tudo isso, além de milhares de outros aspectos da criação, simplesmente não poderia vir a existir sem a ação de um Criador. O argumento dele aqui avança. Ele diz o seguinte: se o meu coração e a minha mente não estiver muito ofuscado pelo pecado, não há outra conclusão honesta, simplesmente analisando a folha de uma árvore, eu não posso ter outra conclusão que seja mais honesta do que dizer: alguém criou isso. Eu não posso dizer que simplesmente aconteceu. Ou seja, dizer que as coisas simplesmente aconteceram com provas tão contundentes, eu só posso ter duas respostas: ou esse indivíduo está extremamente mal intencionado,
ou ele está extremamente ofuscado pelo pecado. Ou as duas coisas trabalhando em conjunto, que talvez seja a melhor resposta. As duas coisas trabalhando em conjunto, a má intenção e o pecado, produzem qualquer outro tipo de argumento que não seja Deus criou todas estas coisas. Portanto, amados, quando cremos que Deus existe, baseamos a nossa crença em provas fidedignas. Você pode dizer para as pessoas ao seu redor que a sua fé ela tem como característica uma confiança baseada em evidências fidedignas. Você pode dizer para as pessoas ao seu redor, a minha fé não é uma fé cega, a minha fé é baseada em evidências muito específicas. E a fé em Deus, ela tem essa característica. A fé em Deus é baseada em evidências muito claras. E você pode falar isso para as pessoas ao seu redor. Por fim, todas essas evidências podem ser consideradas provas da existência de Deus. Ou seja, se alguém um dia te perguntar, Deus existe? Você pode dar essas provas. Você pode dizer, existe. Por quê? Todo ser humano tem uma clara evidência de Deus, uma intuição íntima de Deus, e a Bíblia diz que Deus existe, mas o mundo, o homem e o funcionamento do mundo e do homem são evidências muito claras de que Deus existe. Ainda que esses indivíduos rejeitem essas provas, não significa que essas provas são inválidas. Significa só que esses indivíduos não estão querendo usar a razão para analisar. Eles vão dizer, mas isso aí é tudo baseado na Bíblia. Não, isso não é baseado na Bíblia. Tem sim a sua base na Bíblia, mas não é só isso. Ou seja, quando essas pessoas estão rejeitando essas provas, eles estão rejeitando de forma incorreta. Ou seja, ignorar essas provas é uma análise incorreta dos fatos. Uma análise correta dos fatos só pode produzir a certeza de que Deus existe, independente da sua fé. Por exemplo, alguém pode dizer, não, eu não creio nas Escrituras. Ok, então eu vou tirar as Escrituras da prova. Eu ainda tenho a íntima intuição de que Deus existe, e é fácil provar como eu mostrei no primeiro ponto, e mais, o mundo, o homem, com toda a sua especificidade, toda a sua variedade, além do funcionamento do mundo variado e específico, e o homem específico e variado, o funcionamento desses dois são provas claras de que só Deus poderia criar tanto o mundo quanto o homem e ainda fazer com que eles funcionassem de forma muito específica. Ou seja, se alguém ignorar essas provas, ele está fazendo isso de forma muito, muito incorreta. Bom, eu vou tomar uma água. Por quê? Eu quero entrar agora num ponto que é importantíssimo, que são as provas mais tradicionais de que Deus existe. Essas provas, elas foram sendo construídas à medida da história. Ou seja, ao longo de toda a história, filósofos, cristãos e não cristãos, eles produziram argumentos que provam a existência de Deus. Quais são estes argumentos? Na verdade, existem outros, mas eu destaquei esses 4 porque eu acredito que, primeiro, esses 4 são suficientes. Além desses 4, não há necessidade de usar outros, e esses 4 são os 4 mais fortes, mais evidentes. Ou seja, talvez 1 ou 2 desses já seria suficiente, mas eu estou dando 4. E esses 4, além de serem suficientes, são muito fortes. Portanto, não há como fugir deles. Sendo que o último argumento moral, talvez desses 4 aí seja o mais fraco. Ainda assim, é muito forte. Então vamos analisar cada um desses 4 argumentos. Eu já projetei os 4 aqui, que é o argumento cosmológico, teleológico, ontológico e moral. Deixa eu falar de cada um deles, começando obviamente pelo cosmológico. O que esse argumento diz? Ele considera o fato
de que toda coisa conhecida no universo tem uma causa. Exemplo, a causa de um universo tão grandioso só pode ser Deus. Olha só. O que o argumento cosmológico defende? Que quando nós olhamos para o universo, nós percebemos que o universo é muito grande. Na física, existe um princípio de que tudo tem uma causa. Dentro até do espiritismo, tem um ensinamento que fala da causa, ação e reação. Na física, isso é causa e efeito. O que é isso? Todo efeito tem uma causa. Stephen Hawking, no seu livro A Prova de Tudo, a Teoria de Tudo, ele, para tentar explicar a causa do Big Bang, ele diz que forças desconhecidas foram a causa do Big Bang. Por quê? Porque se todo efeito tem uma causa, o Big Bang precisa ter um fator causador. Ou seja, para que houvesse a explosão, alguém tem que ter colocado fogo no pavio. E ele diz que elementos invisíveis, desconhecidos, foram essa causa. Bom, as escrituras dizem que o elemento desconhecido é Deus. Portanto, o argumento cosmológico, e aí, como eu disse, não é só teológico, né? São filósofos cristãos e não cristãos, mas o argumento cosmológico todo efeito tem uma causa. Bom, dito isso, quando nós olhamos para o universo, com toda a sua grandeza, eu vou dar um exemplo da grandeza do universo para você. O Sol, ele está a uma distância tal da Terra que se ele explodisse agora, a informação da explosão do Sol demoraria 8 minutos para chegar na Terra. Portanto, o Sol pode ter explodido. Nós só ainda não sabemos. Muitas das estrelas, aliás, as estrelas que nós vemos, elas já deixaram de existir. O que nós estamos vendo é apenas luz, ou seja, resultado de um efeito que já aconteceu há muitos anos atrás. O que nós queremos dizer aqui? Que um universo tão grande assim só pode ter sido causado por alguém muito maior do que ele. Quem é esse? O Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia afirma isso, que ele é a causa de tudo isso. Portanto, dentro do argumento cosmológico, eu só posso dizer, se eu preciso de uma causa para o efeito, essa causa só pode ser alguém muito maior do que ele. Como o universo é muito grande, eu estou falando de uma divindade muito maior do que isso. Deus, ele não é grande, Deus é maior. Ou seja, qualquer espaço que você tente acomodar Deus, ele sempre vai ser maior. Ou seja, o universo é muito grande, porém Deus é maior. Ou seja, o primeiro argumento, o argumento cosmológico de que tudo tem uma causa, encontra a sua solução em Deus. Ou seja, se tudo que existe tem uma causa, não há nenhum outro causador melhor do que o Deus da Bíblia. O segundo argumento é o argumento teleológico. Só para explicar o conceito aqui, teleológico vem de telos. Telos no grego é propósito, significa propósito. Ou seja, o argumento de que tudo tem propósito. O que é isso? Esse argumento concentra-se na evidência da harmonia, ordem e planejamento do universo. E que este planejamento dá provas de um propósito inteligente. O que esse argumento diz? Bom, tudo tem um propósito. Nada existe sem propósito. O propósito da Terra estar exatamente à distância x do Sol é um. O propósito da existência de Marte é outro. O propósito da existência de Saturno é um. O propósito da existência da Lua é outro. O propósito da existência da Terra é um. O propósito da existência do homem é um. O propósito da existência do mar é um. O propósito da existência da água é um. Ou seja, tudo no universo parece ter sido harmoniosamente ordenado e planejado.
Quando eu olho para a ordem, a harmonia e planejamento do universo, eu só posso chegar a uma conclusão, que esse planejamento é uma prova de que alguém com um propósito inteligente muito superior ordenou para que cada coisa tivesse exatamente um propósito. Quando eu olho para toda a criação e para a ordem que essa criação está estabelecida, eu só posso concluir: alguém sabe o que está fazendo. E qual é a divindade que nós encontramos com propósito para todas as coisas? O nosso Deus. As Escrituras dizem que o nosso Deus faz tudo com um propósito. Ou seja, toda a ordem criada é criada com um propósito. E é exatamente o argumento teleológico encontra eco, encontra resultado no Deus da Bíblia, que cria todas as coisas com um propósito. Como o universo parece ter sido planejado com um propósito, deve necessariamente existir um Deus inteligente e determinado que criou para funcionar assim. Ou seja, como o universo tem um propósito muito específico, só alguém que tenha um propósito muito específico pode ter criado o universo com propósitos específicos. Esse é o argumento teleológico que encaixa exatamente no Deus que nós cremos. Mas não para por aí. O terceiro argumento é o argumento ontológico. Esse aqui é fantástico. Olha o que diz esse argumento. Ele parte da ideia de Deus, definido neste caso, como um ser maior do que qualquer coisa que se possa imaginar. Pastor, traduz isso em miúdos. Vou traduzir. Grosso modo, o que esse argumento quer dizer é o seguinte: só o fato de questionarmos se Deus existe já prova que Deus existe. Isso é maravilhoso. Quando alguém pergunta assim, Deus existe? Ele está partindo de um pressuposto, Deus. Ou seja, quando eu digo Deus existe, eu já estou partindo de um pressuposto que mostra que Deus existe. Só o fato de, na minha cabeça, eu pensar em Deus, já é prova de que Deus existe. Só de alguma forma eu tentar modelar Deus, de alguma forma eu tentar pensar em Deus, só de alguma forma eu raciocinar sobre Deus, já é prova de que Deus existe. Portanto, o argumento ontológico é o seguinte: se alguém perguntar assim para você, Deus existe? Você pode falar assim, existe. Por quê? Porque você perguntou se ele existe. Se você perguntou se ele existe, você está partindo de um pressuposto de uma divindade. Então, se você está partindo do pressuposto de uma divindade, você está partindo do pressuposto de que essa divindade existe. Ou seja, dizer que Deus não existe já é irracional, porque o seu pressuposto Deus já prova que ele existe. Isso é fantástico, gente. Quando eu digo que um ateu ele já acredita na existência de Deus, é porque se ele fala Deus não existe, quando ele diz Deus, ele já provou que Deus existe. Porque quem colocou essa figura, quem projetou essa figura na mente dele, no raciocínio dele, foi o próprio Deus. Se ele raciocinou Deus existe, é porque ele está partindo do pressuposto de uma divindade, que encontra eco exatamente no Deus da Bíblia. Portanto, quando alguém pergunta Deus existe, ele já está provando que Deus existe. Esses três são muito fortes: cosmológico, teleológico e ontológico. Mas eu quero ainda usar um quarto argumento, que é o argumento moral. Veja bem, esse argumento raciocina que deve necessariamente existir um Deus que seja a fonte de certo e errado e que vai algum dia impor justiça a todas as pessoas. Primeiro, esse argumento, ele raciocina o seguinte: qualquer ser humano, em qualquer lugar do mundo, ele parte da pressuposição de que existe um certo e errado. Um bebê, uma criança de 3, 4 anos, ele tem algum tipo de moralidade, ele tem algum tipo de certeza de certo e errado. Quando esse indivíduo apresenta qualquer tipo
de certeza nesse sentido, ele já está provando que alguém superior colocou essa moralidade dentro dele. E outra coisa, além dessa, se não houvesse alguém que um dia pediria contas do que fizemos de certo ou errado, não haveria justiça efetivamente. Portanto, para que haja justiça efetivamente, alguém superior algum dia pediria contas dos atos que foram feitos na terra. Como assim? Por exemplo, um ateu, ele, se não houvesse moralidade nele, ele poderia matar, por quê? Porque ninguém cobraria contas dele. Mesmo que ele pagasse ali na justiça humana, nenhuma justiça divina pediria contas para ele. Agora, eu estou indo para um lado muito grave, de um assassinato. Mas, por exemplo, se não houvesse Deus, o que me impediria de sair aqui na rua e dar um soco em alguém? Ou roubar alguém? Ou fazer alguma coisa escondida que ninguém estivesse vendo? Nada me impediria de fazer isso, a não ser essa moralidade, esse Deus que um dia vai pedir contas das coisas que eu fiz, que as pessoas sabem e que não sabem. Portanto, o argumento moral também é muito forte. Por quê? Porque se eu tenho que prestar conta, se eu tenho freio moral, esse freio moral foi dado por algum tipo de divindade. Bom, eu quero ainda gastar mais uns 5 minutos para concluir essa aula. Eu posso dizer que todas essas provas são válidas. Por quê? Porque essas provas avaliam corretamente e ponderam com muito acerto. Essas provas são válidas porque elas fazem uma análise muito correta de todas as coisas. E elas só podem chegar a uma verdade, elas só podem chegar a uma conclusão real. Cada uma dessas provas só podem chegar num ponto, num denominador comum. Se o universo tem Deus como causa, realmente dá provas de um planejamento deliberado. Ainda que nem todos aceitem isso, muitos vão partir de ou inválidos, mas ainda assim não significa que essas provas não são válidas. Ou seja, eu tenho provas robustas de que Deus existe. Quais provas são essas? Como eu disse, recapitulando, concluindo, em 5, 10 minutos eu faço isso. A prova de que Deus existe é a íntima intuição que está dentro do coração de cada homem. Além disso, as evidências encontradas nas Escrituras e na natureza, em específico o homem e o mundo criado, e o funcionamento do homem e do mundo criado, além de argumentos filosóficos racionais, que são eles, o cosmológico, o teleológico, o ontológico e o moral. Cada um desses argumentos dão provas muito contundentes de que Deus existe. São provas fidedignas, ainda que alguns podem simplesmente ignorar. E eles ignoram essas provas partindo de uma racionalidade. Porque se partir de um argumento racional, não há dúvidas de que Deus existe. Bom, para concluir, eu quero concluir dizendo o seguinte: para nós, a existência de Deus é a grande pressuposição da teologia. Para nós, toda teologia é baseado, todo o ensinamento cristão é baseado no pressuposto de que Deus existe. Ou seja, se eu tiro a existência de Deus, todo o cristianismo cai por terra. Portanto, provar que Deus existe não é só prova simples, ou comum, ou sem sentido. É prova importante, pressuposto real de toda a teologia. O que nós afirmamos na teologia? Ou o que a teologia afirma sobre Deus? Deus é um ser pessoal, autoconsciente, ou seja, ele não precisa de ninguém para ensiná-lo nada, ele não precisa de ninguém para mostrar nada para ele. Ele tem todo o conhecimento em si mesmo, ele não precisa de nada fora dele para gerar conhecimento para ele. Além disso, o Deus da Bíblia é autoexistente, ou seja, aquela pergunta, quem criou Deus, é irracional
de acordo com as Escrituras. Por quê? Porque Deus é autoexistente. Deus nunca começou. Como é isso? Deixa eu explicar. Eu e você, nós somos infinitos, não eternos. Pastor, como assim? Vamos lá. Nós tivemos um início, não teremos um fim. Isso é infinito. Porém, eterno é alguém que não começou e que não vai acabar. Portanto, quando dissemos que Deus é autoexistente, nós estamos afirmando que ele é eterno, não começou e não acaba. Ou seja, Deus não inicia em nada. Nada é o autor de Deus. Deus é autoexistente. E aí, o restante da nossa conclusão vai dizer: é a origem de todas as coisas e que transcende a criação inteira. Depois, mais para frente na nossa matéria, nós vamos entrar nessa parte da transcendência de Deus. Mas qual é o fato? O fato é que ele está acima de toda a criação. Como é isso? Por exemplo, Deus não está preso ao tempo. Deus está ao mesmo tempo enxergando 2020, está enxergando o ano zero, está enxergando nesse exato momento a crucificação de Cristo, a criação de todas as coisas, está enxergando 2030, 2050, se é que nós vamos chegar lá. Ele está enxergando a consumação de todas as coisas. Isso ao mesmo tempo, porque ele transcende ao tempo. Deus está acima do tempo. Deus criou o tempo. Portanto, Deus não está preso ao tempo. Deus também não está preso à matéria. Perguntar, por exemplo, de que Deus é formado é irracional. Por quê? Porque Deus está acima da matéria. Perguntar ou questionar qual é o tamanho de Deus também é irracional, porque Deus transcende ao espaço. Deus não pode ser medido, ele não pode ser colocado em qualquer tipo de forma, porque ele transcende a tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, a nossa conclusão está dizendo, ele é imanente a cada parte da criação. Ainda que Deus seja transcendente, esteja acima de tudo isso, Deus está em toda a criação, nas coisas animadas, como o homem, também nas coisas inanimadas, como esse objeto aqui. Deus está aqui. Por quê? Porque toda a matéria que foi usada para construir isso aqui veio de Deus, saiu do próprio Deus. Portanto, Deus está aqui, apesar de estar acima de tudo isso. Bom, somente Deus pode superar o nosso pecado e possibilitar que nos convençamos da sua existência. Só Deus pode quebrar essa barreira e nos convencer de que Ele existe. Por fim, eu devo declarar que dependemos de Deus para remover a nossa cegueira e a irracionalidade. Como eu disse aqui, não é racional dizer que Deus não existe. Então só Deus pode remover tanto a cegueira quanto a irracionalidade provocada pelo pecado, possibilitando assim que avaliemos corretamente as evidências. Nesse caso, talvez, para você que está me assistindo, essas provas sejam tão contundentes, você fala assim, pastor, como pode alguém não crer nisso? Como pode alguém não acreditar nisso, pastor? Isso está muito evidente. Por que essas pessoas não acreditam nisso? Porque elas estão cegas pelo pecado ou estão raciocinando de forma, ou não estão raciocinando de forma correta. Possibilitando que avaliemos corretamente as evidências, creiamos no que elas dizem, no que dizem as Escrituras e venhamos a ter fé salvadora em Cristo. Ou seja, dependemos de Deus para romper com essa irracionalidade e com essa falta de fé. Portanto, amados, chegamos ao fim dessa nossa primeira aula. Eu creio que conseguimos provar que Deus existe. Na próxima aula vamos trabalhar os atributos de Deus. Ok, Deus existe, mas existe como? O que são evidências da natureza desse Deus? Quais são os atributos desse Deus? Como eu reconheço esse Deus? E aí nós vamos estudar isso na próxima aula, então eu te espero na aula 2 dessa matéria. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.